can do anything. You can do anything if you believe. If you believe. Olá, tudo bem? Vamos lá, mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu quero falar sobre a dança com um ponto de vista de educação. Eu e meu marido, nós fomos assistir o Balé da Cidade de São Paulo e a gente voltou falando sobre isso, o como a arte ela tem um papel fundamental em ensinar. E é legal a gente voltar para a história e lembrar que na Reforma Protestante eles usavam muito a arte para poder ensinar coisas da Bíblia. Porque antes disso, a Igreja Católica Romana entra numa fase onde eles não davam acesso sobre a Bíblia para as pessoas. Então, a missa era em latim, as orações eram em latim, tudo o que acontecia era em latim. Se a pessoa ela não tinha, se ela não conhecia o latim, ela não conseguia ter acesso a Deus. Então, ela tinha que ir até uma pessoa que falasse em latim para que ela pudesse ter acesso a confissões de pecado, a Bíblia, a palavra, aquilo que estava sendo revelado naquele momento. Então, durante a Reforma Protestante, eles traduziram as Bíblias e eles usavam o teatro e as pinturas, as artes plásticas, para poder trazer a história que estava lá, que ia ser pregado de uma forma literal. Então, era tudo um complemento. Eles até colocavam o teatro antes da palavra que iria ser pregado, para que as pessoas pudessem entender melhor aquilo que fosse acontecer durante aquele período. E a minha pergunta é: que tipo de arte você tem consumido? Que tipo de educação, de ensino você tem se permitido ter acesso? É algo que agrega ou é algo muitas vezes que te puxa para trás? Né? A gente tem que escolher aquilo que a gente consome, aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente escuta. A gente tem que ter muita sabedoria para isso. Tem um livro que eu estou lendo, chama O Poder Oculto da Música, e ele fala sobre um imperador da China chamado Xi Shun, e ele escolhia as músicas que o império dele ia escutar, porque ele entendia que aquilo ia tomar conta dos pensamentos, das emoções, da inteligência do império, das pessoas que faziam parte do império dele. Então, se ele queria um povo forte, se ele queria um povo emocionalmente inteligente, se ele queria intelectualmente também, ele precisava controlar isso, para que as pessoas pudessem usar mais a cabeça até na hora de ouvir suas músicas, né? Para o cérebro trabalhar mais de forma eficiente. Dá uma reparada, se você tem escutado músicas que têm várias variações melódicas, ou se você tem escutado músicas que fica a mesma coisa o tempo todo, não tem tantas variações, as letras são muito fáceis, a melodia também não tem muito o que entregar ali. E aí, ele construiu o império dele assim. Então as pessoas podiam assistir o que quisesse, podiam ler o que quisesse, mas elas não poderiam ouvir qualquer música. E isso a gente hoje tem acesso, né, a muitas coisas. E às vezes a gente tem acesso a coisas que têm uma entrega gigante de pesquisa, que te faz pensar, que te faz entender, que nem apresentações que a gente foi assistir. Tinha uma entrega gigante de pesquisa, a gente ficou discutindo, a gente foi ligando vários pontos onde os coreógrafos pegaram inúmeras situações, de inúmeros lugares, e religiões, e filmes, e literatura, e a gente foi conversando, então aquilo nos fez pensar, nos tirou do lugar de conforto. E como você tem usado a sua arte, não só consumido, mas usado a sua arte, né? É legal a gente usar a arte para se expressar, mas a sua arte tem ensinado, a sua arte ela tem tocado as pessoas, a sua dança tem vindo como uma forma de ensino mesmo, de incômodo às vezes. A gente consegue fazer isso, né? A gente consegue colocar as pessoas para refletir, gerar um incômodo,
trazer uma reflexão nova, de repente uma nova forma de pensar. Então é isso que eu queria falar essa semana, a gente pensar um pouquinho na arte como forma de educação. Então, refletir aquilo que você tem consumido, que você tem permitido ser consumido na sua casa e aquilo que você tem expressado através da sua arte, se esse for o seu caso. Se você aí, né, usa alguma linguagem artística como forma de comunicação. Beijo e até a próxima semana.